Oi, gente, tudo bem? Voltamos aqui então para a gente iniciar nossas aulas de fisiologia comparada. Hoje a gente vai ter um assunto novo que a gente ainda não tinha discutido, que é o mecanismo de osmorregulação e excreção entre os organismos, né? Vamos falar principalmente de organismos que têm a capacidade de osmorregular e organismos que simplesmente adotam é, a salinidade que tem no meio, né? A gente divide os grupos de organismos em dois grupos principais, né? A gente pode osmoconformadores ou osmoconformantes, são aqueles organismos que simplesmente têm a salinidade em equilíbrio com o ambiente. Ou seja, se o ambiente mudar a concentração de salinidade, a concentração de salinidade da célula dele vai mudar também. Então, o animalzinho, se ele resistir, ótimo. Se ele não resistir, ele simplesmente morre. Ele não consegue enfrentar ou então assumir uma concentração salina diferente entre as células dele e o ambiente. Então, esses são os osmoconformadores, tá? Isso vai acontecer principalmente naqueles invertebrados mais simples aquáticos. Os invertebrados mais simples aquáticos, eles vão, aquáticos de água salgada, né, diga-se de passagem, eles vão acontecer. Naqueles invertebrados mais complexos, como crustáceos, por exemplo, aí já muda um pouco a figura, tá? E a gente tem em contrapartida os animais que são osmorreguladores. São os animais que têm um sistema que vai modificar a concentração ou então vai manter a concentração dentro das células mais ou menos estável, independente do que aconteça no ambiente. Mas então eles possuem então um tipo de sistema de osmorregulação, geralmente um sistema que vai eliminar o excesso de água ou então ele vai permitir que mais água entre dentro das suas células, mantendo assim então o equilíbrio osmótico de suas células, tá? Então esses animaizinhos vão ter essas características. Eles são em sua maioria os animais terrestres, né? Ou de água doce e também todos os vertebrados, os animais mais complexos que a gente tem na natureza. Lembrando que tem muitos invertebrados de água doce também que tem esse tipo, tá? Esse tipo de adaptação aqui, ele acontece na maioria dos organismos. Bom, começando mais uma vez pelos organismos mais simples, temos aqui os poríferos quinidários. São animais que não possuem sequer, né, tecido verdadeiro, os quinidários têm, mas tecido verdadeiro é um tecido muito simples. Eles não têm um sistema muito bem desenvolvido, muito menos órgãos muito bem desenvolvidos. Então, esses animais eles não têm a capacidade de osmorregular. Então, assim, se eles chegam muito perto de um lugar onde tem uma descarga muito grande de água doce, por exemplo, a foz de um rio, eles podem não resistir a essa quantidade muito grande de água doce o tempo suficiente para eles saírem dali, porque as células deles vão começar a inflar e as células vão acabar se rompendo pelo excesso de água. Tá? Eles não conseguem ter esse mecanismo de ficar eliminando grande quantidade de água de dentro de suas células, a menos que esses animais já sejam adaptados à água doce. O que eles não conseguem é se adaptar a uma mudança, né? Não conseguem adaptar a concentração de sal dentro da sua célula a uma mudança muito drástica de concentração de sal no ambiente. Então, se o ambiente fica mais salgado, a célula fica mais salgada. Se o ambiente fica mais doce, a célula fica mais doce. O animal vai sobreviver ou não, dependendo desse tipo de modificações, né? Tanto os poríferos quanto os quinidários têm esse tipo de comportamento. E é interessante que o tipo de excreta nitrogenada que esses animais possuem é a excreta nitrogenada mais simples e mais tóxica, que é a amônia, tá? Para fazer a excreção de amônia, esses animais fazem simplesmente por difusão. A célula perde amônia para a água circundante. Bom, um outro organismo também, em sua maioria aquática, mas que já tem ali um sisteminha de eliminação de água, de excesso de excreta nitrogenada, a gente tem aqui o grupo dos turbelárias, né? O grupo das planárias. Esses animais possuem na lateral do seu corpo um conjunto de túbulos excretores. E esses túbulos excretores, eles vão abrir em poros que vão eliminar o excesso de excreta que esse animalzinho colocou para fora. E como que ele usa, e como que ele faz essa filtragem, né? De jogar o excesso de excreta para fora. Ele vai utilizar um sistema de células flamas, que é o sistema mais simples que a gente tem, que é um sistema de célula flama, ou o sistema que a gente também pode chamar de solenócitos.
Nesse sistema, células que estão embutidas dentro do parênquima do animal, né? A gente olha aqui, essa região aqui é o que a gente chama de parênquima, que é onde estão as células desse animal. Lembra que ele é um acelomado. Essa célula grande aqui, que está em azul, essa daqui é a tal da célula flama, e ela se abre para um tubo. Numa das faces dela tem cílios que vão começar a bater, gerando um fluxo de líquidos que tem aqui dentro desse tubo, na direção do ducto coletor. Nesse momento cria-se aqui uma pressão negativa e ela vai absorvendo os líquidos que estão entre as células desse parênquima. Então ela cria aqui um sistema de excreção desse excesso de líquido que tem ali. Se ela tiver com muito líquido no parênquima, a célula flama vai jogar mais líquido para fora. Se ela tiver com pouco líquido no parênquima, a célula flama vai jogar menos líquido para fora. Outros animais que agora já são mais complexos, já possuem sistemas complexos, né? A gente já entra aqui no grupo dos anélidas, na verdade num grande grupo de organismos que possuem sistemas de metanefrídeos. Metanefrídeos são ductos que se conectam ao celoma, geralmente, e do celoma, o líquido celomático, ele entra no metanefrídeo, geralmente impulsionado por cílios, né, que esse metanefrídeo algumas vezes possui. Esse líquido celomático vai cruzando uma rede de tubos e no processo de passagem por dentro da rede de tubos, os nutrientes mais importantes que não não podem ser eliminados, são reabsorvidos pelo tubo até que ele vai chegar a uma urina madura e vai sair pelo ducto do nefrídeo, ou nefridióporo, tá? Isso vai acontecer tanto nos anelídeos, tanto também aqui vai acontecer nos moluscos, né? Os moluscos, a diferença é que os anelídeos, como eles têm esse corpo segmentado, os nefrídeos eles vão se repetir a cada segmento. Já o molusco, como não é um animal metamerizado, né? Não tem metâmeros, não tem segmentos no corpo, esses nefrídeos vão acontecer dentro da cavidade pericárdica, né? Que é um resquício de celoma que esse animal tem, que envolve o coração. O nefrídeo se abre ali, e dali ele vai emitir a rede de tubos e vão eliminar lá no final, lá na cavidade do manto, tá? Igual acontecia, igual eu já tinha explicado para vocês em outras aulas. Outros organismos um pouco mais complexos, principalmente organismos de terrestre, eles não podem eliminar grande quantidade de água porque eles não têm tanto acesso à água quanto tem aqueles organismos que são aquáticos. É o caso de artrópodes, né? Principalmente aqueles artrópodes terrestres. Os insetos, por exemplo, eles não conseguem excretar com grande quantidade de água, eles têm que economizar água a todo custo, né? Lembrando que eles têm na sua cutícula grande quantidade de cera que torna a cutícula impermeável. Mas o sistema de excreção desses animais é um sistema baseado em túbulos de Malpighi. Lembrando que túbulos de Malpighi é essa simulação aqui, ó. A gente tem aqui o intestino ele solta projeções, né, o que a gente chama de... esqueci o nome. Ele solta projeções laterais, e essas projeções laterais em forma de túbulo, elas vão ficar ali imersas na hemocele, que é uma grande cavidade desses animais. Da hemocele, as células que estão nesse túbulo de Malpighi, que é essa projeção tubular, vão absorvendo ali os ácidos, os sais de amônia, né, de amônia e de ácido úrico, e vão transportando essa excreta até as fezes. Esses animais eles não excretam amônia, porque a amônia gasta muita água para eliminar. Eles vão excretar um tipo de excreta nitrogenada que concentra a menor quantidade de água, que vai ser mais insolúvel. Então eles vão eliminar do tipo ácido úrico, e esse ácido úrico sai junto com as fezes. É a mesma coisa que acontece com as aves, elas vão usar rins, e os rins das aves elas vão conseguir eliminar ácido úrico dentro do tubo digestório e vai eliminar junto com as fezes, é a parte branca das fezes das aves. Os crustáceos e as aranhas, elas também usam esquemas de nefrídeos, tá? Igual acontecia nos anelídeos e igual acontecia nos moluscos. A diferença é que nos crustáceos e na aranha, eles têm pontos específicos de abertura dos poros dos nefrídeos. Os nefrídeos aracnídeos grandes, principalmente os aracnídeos de grande porte, elas vão se abrir na base da coxa de cada animal. Então, a cada membro no cefalotórax ali, vai ter uma abertura de onde vai ser eliminado o ácido úrico. Já nos crustáceos é na base da antena, é onde tem ali as glândulas verdes.
Os crustáceos aquáticos, é importante lembrar que grande parte das excretas nitrogenadas que eles eliminam é na forma de amônia. E elas vão sair pelas brânquias. Então, o que vai sair principalmente por essas glândulas verdes antenais ou glândulas antenais? Eles vão eliminar o excesso de água, eles vão fazer o equilíbrio osmótico do animal, eles vão eliminar o excesso de água ou não. Agora, o sistema que acontece nos artrópodes terrestres e nos aracnídeos é um sistema que vai fazer o controle e eliminação de excretas nitrogenadas, da decomposição de proteínas. A verde aqui nos crustáceos e aqui nos aracnídeos, suas glândulas coxais. Bom, já os equinodermos eles têm um sistema aquífero que eles também utilizam para eliminar o excesso de sais e para fazer o equilíbrio osmótico deles. Esses animais eles vão então excretar principalmente utilizando o seu sistema aquífero, tá? Ou sistema ambulacral. Os resíduos vão sair dali e pelo poro de saída da água do sistema aquífero, esses elementos vão ser eliminados ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente tem os organismos que possuem sistemas um pouco mais simples de eliminação e eu vou fazer um próximo vídeo agora sobre os organismos vertebrados que têm um sistema de osmorregulação um pouco mais complexo.